Deus já marcou o dia da sua vitória, porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Texto de Abacuque, capítulo 2, verso 3. Há mulheres que chegaram aqui, e homens também, perguntando: será que Deus ainda se lembra de mim? Talvez você tenha orado por um filho, por um casamento restaurado, por uma cura, por um emprego ou por uma resposta que parece nunca chegar. Mas hoje Deus nos lembra que o céu trabalha com tempo determinado. O relógio de Deus não atrasa. Antes mesmo de você derramar a primeira lágrima, Deus já conhecia o dia da sua vitória. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Nós vemos o relógio, Deus vê o propósito. Enquanto pensamos que tudo está parado, Deus está preparando pessoas, circunstâncias e caminhos que ainda não enxergamos. Assim como a gravidez tem 9 meses para formar uma vida, Deus também prepara os seus milagres no tempo certo. Glória a Deus. Imagine que antes do milagre existe um processo. Em Gênesis 37, José recebeu a promessa ainda jovem, mas a vitória só chegou anos depois, quando foi levantado o governador do Egito. E essa parte você vai entender em Gênesis 41. Então, naquele momento ali, o poço, ele não cancelou o sonho. A prisão não cancelou a promessa. O atraso não cancelou o propósito. O processo apenas preparou José para viver aquilo que Deus havia determinado. Então, talvez o processo que você está vivendo hoje seja justamente a preparação para a maior bênção da sua vida. E aí chegará o dia da vitória, como chegou para Esther. Esther, no capítulo 4, versículo 14, diz: quem sabe se para esse tempo, como está, é que foste elevada rainha. Esther passou anos sendo preparada em silêncio. Glória a Jesus. Ninguém imaginava que Deus estava marcando o dia em que ela salvaria uma nação inteira. Quando chegou o tempo determinado, nenhuma porta conseguiu impedir o agir de Deus. Ana chorou até que chegou o dia marcado. 1 Samuel, capítulo 1. Todos os anos Ana subia ao templo. Todos os anos voltava sem resposta. Mas havia um detalhe que Ana não sabia. Deus já havia marcado o dia em que Samuel nasceria. Glória a Deus. Então, quando aquele dia chegou, nenhuma esterilidade conseguiu impedir o milagre. O capítulo seguinte começa dizendo que Deus se lembrou dela. Glória a Jesus. Na verdade, Deus nunca havia esquecido. Apenas estava esperando o tempo certo. Lázaro parecia ter perdido a hora. João, capítulo 11. Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Humanamente parecia tarde demais, mas Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. No versículo 4 nós vemos essa resposta. Quando Deus chega, até aquilo que parecia encerrado recebe vida novamente. Talvez você esteja esperando uma restauração familiar, uma cura, como já falei nesse início de conversa, e a convenção de um filho, de uma filha, uma resposta de Deus. Não permita que o calendário dos homens faça você desistir do calendário do céu. O céu nunca perde um prazo. Quando Deus determina, ninguém impede. Isaías 60, versos 22 vai dizer: a seu tempo eu, o Senhor, farei isso prontamente. Existe uma data escrita no céu que você não conhece, mas Deus conhece. Existe uma oração que já foi ouvida. Existe uma porta que já está sendo preparada. Existe uma resposta que já está a caminho.
Então continue firme, continue orando, continue adorando, porque o Deus que fez Sara sorrir, Ana cantar, Esté vencer e Maria gerar o Salvador, continua escrevendo histórias de vitória. O seu dia também está marcado por Deus. Hoje Deus chama mulheres e homens que decidiram não desistir. Se você acredita que Deus continua escrevendo sua história, comenta aí. Eu continuo crendo que Deus está escrevendo a minha história. E que Deus te abençoe. Eu, missionária Rose, estou orando por você. E esse foi mais um Café no Quintal de hoje.